teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe, por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, 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 é contigo. Você pode declarar nessa noite: amém. Faça coro com os anjos nessa tarde. Te louvamos, Pai da glória. Te louvamos, Rei eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Declaramos que Tu és Senhor sobre a nossa vida. Tu és Senhor sobre a nossa casa. Tu és Senhor sobre a nossa família. Tudo que temos, tudo que somos pertence ao Senhor, ó Pai. Estamos aqui por Tua causa, Jesus. Tu és o amém de Deus. Obrigado, Santo Espírito, pela Sua doce presença. Tu és Senhor sobre esta reunião. Tu és Senhor sobre este culto. Só o Senhor pode tornar esta reunião única, memorável. Só o Senhor pode nos proporcionar uma tarde de glória. Obrigado, Jesus, pela Tua morte na cruz por nós e pela Tua ressurreição. Obrigado pela Tua vida pulsando dentro de nós. Obrigado, Rei Jesus. Obrigado, Rei dos reis. Seja exaltado, seja engrandecido, seja glorificado, Jesus. Que o Teu nome continue sendo glorificado nessa noite. Nos conduz em todas as coisas, Espírito Santo, segundo a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Cremos naquilo que o Senhor já está fazendo. Cremos no poder da Tua palavra e por isso eu declaro que a partir desse momento nada será como antes. Tudo será diferente. Tudo será melhor. Porque seremos alimentados, consolados, confrontados, encorajados pela Tua viva e santa palavra. Nada será como antes. Tudo será diferente. Porque estamos reunidos como igreja do Senhor Jesus. Temos essa convicção, Jesus. Temos essa convicção, Santo Espírito. Que venha sobre nós a Tua capacidade de ensinar e de aprender, para que possamos receber plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde. É o que nós oramos em nome de Jesus, Pai. E toda a igreja diz, e toda a igreja diz, e toda a igreja diz. Então aplauda o nome do Senhor Jesus. Por essa doce presença. Quantos estão sentindo a presença de Deus nesse lugar? Vira para o seu vizinho e fala bem assim:
A partir de agora nada será como antes. Tudo será diferente. Tudo será melhor. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Nós estamos numa série na parte da manhã com o título Mais que Palavras. É uma série dentro do livro de Tiago. Nós já estamos terminando essa série, já estamos no 5º capítulo do livro de Tiago. Mas hoje, agora à tarde, nós vamos começar uma outra série também. E o nome dessa série é Batalha Espiritual, uma série para aqueles que são mais que vencedores em Cristo Jesus. Meu irmão, prepara o seu coração, que a sua mente esteja alerta, que o seu coração esteja receptivo para receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida nesse tempo de estudo da palavra. Nas verdades, para que você esteja apto, para que você esteja preparado para receber as verdades que serão ministradas ao seu coração nessa noite, nessa tarde e ao longo dessas semanas. Todo domingo, eu prego 2 vezes por domingo aqui, domingo de manhã e domingo, ou às vezes às 5 horas e às 7h30 também. Então, nesses horários da tarde, a gente vai continuar dentro dessa série. Vai ser um tempo precioso, assim como essas verdades impactaram e ainda continuam impactando a minha vida, transformando a minha maneira de pensar, vai ser bênção para a sua vida também. Porque nessa série, a gente vai estudar o propósito da armadura espiritual na vida do cristão. Nessa série a gente vai falar sobre, a gente vai ter uma abordagem biblicamente sadia e estratégica para frustrar todos os ataques espirituais do maligno contra a sua vida. Nessa série você vai descobrir tanto a sua capacidade quanto a sua responsabilidade de confirmar a derrota de Satanás no Calvário. Para quê? Para que você viva o plano perfeito de Deus para a sua vida. Meu irmão, vai ser um tempo precioso que nós vamos passar aqui a cada domingo. Então eu te aconselho a não perder nenhuma dessas ministrações que vão ser feitas aqui aos domingos. E o texto de hoje que eu quero ler com você, eu quero começar, a gente vai abrir a Bíblia um bocado, mas eu quero começar com você em Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Quem achou, diz achei. E a palavra do Senhor diz o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Só o versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos lembrar aquele tempo que vovó levava a gente para a igreja? Vamos ler a igreja inteira junto? 1, 2, 3 e... Mas... em todas essas coisas somos mais que... Meu Deus do céu. Isso é bonito demais. Eu quero ouvir de novo. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Mas... em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pode sentar no seu lugar, dando glória a Deus. O título da mensagem dessa noite, desse primeiro episódio dessa série, Batalha Espiritual, uma série para aqueles que são mais que vencedores em Cristo Jesus. O título da mensagem dessa noite, nossa primeira mensagem é Mais Maior. Esse é o título da mensagem dessa noite. Você que gosta de anotar, eu te aconselho a anotar todas as referências bíblicas aqui. E o título dessa mensagem é Mais Maior. Pastor, eu acho que tem um negócio errado nisso aí.
Calma, relaxa, no final tudo dá certo. No final você vai ver que dá certo. Quando nós nos colocamos a ensinar a palavra, a gente precisa entender que o ensino da palavra, ele é como uma construção de uma casa. A gente primeiro começa a estabelecer os fundamentos, para depois começar a levantar as paredes. Então hoje eu vou começar a estabelecer os fundamentos com você, ok? Por que mais maior, pastor? Se tem uma coisa interessante em lidar com criança, e eu acho que é uma das melhores fases que os pais têm com os filhos, não que as outras sejam ruins, né? Claro que tem umas fases que você quer matar o seu filho, mas tem aquela fase que é cuti-cuti, aquela fase que ele fala tudo errado, isso é muito legal. Eu tenho vários sobrinhos, né? Mas eu acompanhei o crescimento de alguns deles, e um deles é o Nicolas, que de vez em quando está aqui, e é muito legal quando ele fala errado. Eu lembro que a gente estava indo para o shopping uma vez, e ele falou: tio, a gente vai para o shopping Mestre Alga? Eu falei: mestre o quê? Mestre Alga, tio. Eu falei: não, filho, é Mestre Álvaro, o shopping é Mestre Álvaro. A última dele foi domingo passado. Eu estava assistindo televisão com ele, assistindo filmes Mercenários, e lá tem o Sylvester Stallone. Ele olhou para o Sylvester Stallone e falou bem assim: ó, o Jambo! Quem? O Jambo, não é não? Aí eu falei: peraí que eu vou fazer um videozinho com você rapidinho. Como é que é o nome daquele cara? É o Jambo. Falei: não, cara, é Rambo. Então essa fase é muito legal. Talvez você esteja com seu filho justamente nessa fase. É uma fase muito fofinha da criança. E também nessa fase tem aquela coisa do: o meu é mais maior. O meu é mais maior. E a gente fala: tadinho, é tão inocente. Ai, tem tanta coisa que aprender. Mas o problema, e a questão que eu quero levantar com você nesta manhã, e o ponto que eu quero levantar com você nesta manhã, é que... sim. E o ponto que eu quero levantar com você nessa noite, é que é óbvio que existem muitas coisas que as crianças têm que aprender. Mas, infelizmente, ao longo do seu crescimento, muitas crianças desaprendem algumas coisas que jamais deveriam desaprender. E uma dessas coisas, a pastora Sheila já ministrou isso aqui, já falou várias vezes sobre isso, é a capacidade de se ver maior do que é. A capacidade de se ver maior do que é de fato. Você nunca vai ver uma criança querendo ser o piolho do cavalo do bandido. Você nunca vai ver uma criança se olhando como algo pequeno, algo miserável, algo medíocre. Toda criança tem o sonho de ser o Homem-Aranha. Toda criança quer ser o Capitão América. Toda criança quer ser o Homem de Ferro. Algumas crianças querem ser o Pastor Bruno. Toda criança quer ser um super-herói, porque a criança ela consegue se enxergar maior do que verdadeiramente ela é. E isso é um princípio que nós devemos carregar para toda a nossa vida. Por quê? Existe um problema que acontece quando nós crescemos. Quando nós crescemos, nós começamos a nos ver pequenos. E o problema de nos ver pequenos é que nos ver pequenos vai nos impedir de viver plenamente o que Deus tem para nós. A Bíblia diz que, ao longo da peregrinação do povo de Israel no deserto, 12 homens foram dar uma olhada na terra prometida. Quando chegaram lá, viram gigantes naquela terra prometida. E agora voltam os 12 para dar o relatório para toda a multidão. Aquelas pessoas haviam experimentado o agir de Deus durante 40 anos. Aquelas pessoas viram Deus abrindo o mar vermelho. Aquelas pessoas viram Deus mandando comida do céu. Aquelas pessoas viram Deus tirando água da rocha. Aquelas pessoas viram Deus vencendo batalhas por eles. Mas naquele momento, quando eles se confrontaram com os gigantes, quando eles viram os gigantes, a primeira coisa que eles fizeram foi: não dá pra gente. Quando eles olharam para a terra prometida e viram os gigantes que estavam lá, eles disseram: não dá para a gente. Por quê? Porque eles vão nos engolir, eles vão pisar em nós como gafanhotos. Eles vão nos destruir. Eles olham para a promessa, e eles veem os gigantes, e entre a promessa e os gigantes, eles preferem dar ênfase para os gigantes. Mas tinham 2 lá que não eram desse tipo: Caleb e Josué. Aqueles que andavam pela fé.
E enquanto os 10 diziam, eles vão esmagar a gente como se nós fôssemos gafanhotos, Josué e Caleb diziam, nós vamos devorar esses gigantes como se fosse o nosso pão de cada dia que Deus manda para nós todos os dias. O que Caleb e Josué estavam dizendo é, o mesmo Deus que me alimenta todo dia, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que fez água sair da rocha, o mesmo Deus que tem estado conosco todos os dias, vai continuar com a gente, e ainda que esses homens sejam grandes, ainda que isso pareça impossível, meu Deus é o Deus do impossível, e Ele já nos garantiu a vitória. É uma questão de perspectiva. Ou eu olho para a promessa, ou eu olho para as adversidades. Ou eu olho para o que Deus está dizendo para mim que já é meu, ou eu olho para o inimigo dizendo para mim que eu nunca vou conseguir aquilo. E o problema acontece quando nós damos voz àquilo que o inimigo fala na nossa mente. Quando nós verbalizamos aquilo que o inimigo disse para a nossa mente. O inimigo diz na nossa mente, você não vai conseguir. E aí você verbaliza, eu não vou conseguir. Não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto na sua vida. Mas a criança, ela consegue, mesmo sendo pequena em estatura, ela consegue se ver com grandeza. Em Cristo Jesus, nós precisamos aprender a andar nesse estilo de vida. Precisamos aprender a pensar como crianças, desse jeito. Precisamos a olhar para nós não segundo as nossas fraquezas ou segundo as nossas debilidades, mas segundo o poder de Deus que habita dentro de nós, segundo o poder de Deus que habita dentro de nós, segundo o poder de Deus que habita dentro de você. Eu não posso ficar olhando para mim com base e conduzindo a minha vida com base nas minhas fraquezas, eu preciso olhar para a força de Deus que me capacita e que me conduz. Eu não posso ficar olhando para mim com base nas minhas incapacidades, eu preciso olhar para aquele Deus e dizer, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo diz aqui, não é simplesmente que nós somos mais do que vencedores. Você não pode simplesmente ler o texto fora do seu contexto, ou ler apenas uma parte do versículo. Paulo está dizendo, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Quando essa expressão em Cristo Jesus entra na sua vida, meu irmão, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. E o inimigo sabe disso. E o diabo sabe disso. Mas o problema é que muitos crentes não sabem disso. E aí vivem uma realidade em Cristo. Estão em Cristo. Têm a promessa, mas estão virando as costas, dizendo, isso é demais para mim, eu não aguento. Enquanto Deus está lá falando, meu filho, é só você continuar avançando, que eu te garanto a vitória. É só continuar avançando, porque eu sou por você, eu não sou contra você. É só você continuar avançando, que eu estou com você. Eu sou o seu escudo, eu sou o seu protetor, eu sou a sua fortaleza, eu sou a sua torre forte, eu sou aquele que te protege, que te guarda, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Os meus anjos estão com você para te guardar, para se livrar, e ainda que você tropece no meio do caminho, a minha mão está estendida para você não parar e continuar. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores em Cristo. Fala comigo, é em Cristo. Não é sem Cristo. É em Cristo. Fala comigo, em Cristo, tudo muda. Em Cristo tudo muda. Fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus. Posso todas as coisas em Cristo Jesus. O meu Deus supre todas as minhas necessidades de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo tudo muda.
Em Cristo tudo muda. E é importante a gente ter isso em mente quando nós falamos sobre batalha espiritual. Porque esse fundamento estabelecido nos livra, nos protege de entrarmos nos excessos que existem por aí, nos desequilíbrios que existem por aí, no que diz respeito à batalha espiritual, no que diz respeito a lidar com as realidades espirituais, a lidar com as forças do inimigo que vem contra nós. A gente sabe que de tempos em tempos, o assunto de batalha espiritual, ele se torna o foco da igreja. Na verdade, tem algumas pessoas que têm até uma obsessão por isso, né? Batalha espiritual. Algumas pessoas, elas se empolgam tanto com isso que se deixar, elas veem demônio em tudo. Na unha vermelha já vê o capeta. Tem gente que fala, essa unha vermelha é da pombagira. Por quê? Porque é vermelha. E quem disse que foi o diabo que inventou a cor vermelha? Quem disse? Ah, essas luzes aí é de Satanás. Quem disse que foi o diabo que inventou a luz? O diabo não criou nada. Ele pega o que Deus criou e deturpa. Ah, essa música. Não. Deus é o próprio criador da música, mas o diabo pega a música e deturpa para transmitir a ideologia dele. A gente tem que ter cuidado quando a gente fala de batalha espiritual, para que a gente não vá para os excessos de batalha espiritual e comece a viver aí de uma maneira que chega até a assustar a gente. Então, por isso que a gente precisa vir para o equilíbrio. Na verdade, a gente precisa vir para a palavra. Porque é essa palavra que nos dá equilíbrio. A palavra de Deus fala sobre batalha espiritual. Por isso é importante a igreja saber sobre batalha espiritual. Existe o lado bom de saber sobre batalha espiritual. Por quê? Porque isso nos torna familiarizados com o nosso adversário. Isso nos mostra, abre os nossos olhos para que enxerguemos como o diabo age. Entenda uma coisa, quando você entende o modo de ação de Satanás, você vai conseguir frustrar os planos dele contra a sua vida. Quando você entende como ele age, você não vai cair nas armadilhas dele. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo diz, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Não ignoramos as suas intenções. Eu quero que você preste bem atenção nessa última parte. Não ignoramos as suas intenções. Irmão, não tem como ignorar o fato de que o diabo existe. O diabo existe. Ah, pastor, eu não acredito. Eu não acredito nesse negócio que o diabo existe. Fica tranquilo. Fé, o único que exige fé é Deus. O diabo não exige fé de você. Pode ficar tranquilo. Você vai para o inferno lá, ele vai falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Não. Fica tranquilo. Agora você está entre nós aqui. Fé é para Deus, o diabo não se importa de você não acreditar nele. É fato, o diabo existe. Outro fato que é importante você ter em mente, que além de existir, ele está tentando de todas as maneiras destruir a sua vida. Mas por outro lado, se a gente ficar dando uma ênfase exagerada na batalha espiritual, isso tem um poder muito negativo sobre a igreja. Os crentes ficam tão focados em conhecer o capeta que esquecem que o chamado é conhecer e compreender o coração de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Aí o cara começa a comprar aquele monte de livro, que não sei o que lá, porcos na sala, porcos no banheiro, porcos na varanda, porcos no quarto, e porcos, e aquela coisa toda, Palmeiras. Nós temos uns palmeirenses aqui que têm que ser libertos em nome de Jesus. Jesus já mostrou na Bíblia já, varão. Jesus já mostrou na Bíblia já. A pessoa entra num estado de obsessão pelo diabo, querendo conhecer tudo, e ela chega a um ponto, nessa obsessão, que parece que o capeta e Deus são palha a palho, sabe? Parece que Deus e o diabo estão assim, ó.
Fica com inveja não, cara. Parece que Deus e o diabo estão assim, sabe, brigando. Meu irmão, o diabo é tão um Zé Ninguém, que lá no milênio, lá quando ele for preso durante 1000 anos, lá em Apocalipse 20, sabe o que Deus vai fazer? Quem é o anjo mais desocupado aqui agora? É aquele ali. Faz o seguinte, ô querubinzinho, faz o seguinte, vai lá embaixo e prende o capeta para mim, fazendo um favor. Deus não vai nem se preocupar em sair do trono, meu irmão. Eu não entro mais no Facebook, mas tinha uma foto que colocavam antigamente Jesus e o diabo. Igual o Mortal Kombat. Para com isso. Fala comigo, para com isso. A pessoa fica exaltando o poder do diabo, sabe? E aí, por isso que eu não assisto, na minha casa, nós não temos essa cultura de assistir o quê? Esses filmes de terror. Por quê? Primeiro, filme de terror exalta o poder do diabo. Filme de terror é um culto de exaltação ao poder do diabo. Não tem como nós nos reunimos aqui e exaltamos a Deus? Filme de terror é um culto de exaltação ao poder do diabo. E segundo, quando você liga a sua televisão para esse tipo de filme, você está abrindo portas e janelas espirituais para o diabo atuar na sua casa. Você está dando legalidade para o capeta pregar lá na sua casa. Você não está entendendo? Então a gente tem que ter também esse cuidado, porque senão a gente vai achar que vai dar mais poder para o diabo do que ele tem. Nós vamos nos colocar lá embaixo e colocar o diabo lá em cima. Existem pessoas que, quando fala demônio, eles são demonólogos, são especialistas em demônios. Meu Deus do céu, dá até medo de chegar perto dessas pessoas. Na moral, eu fico com medo. Porque Tiago 4:7 diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Simples assim, simples assim. Simples assim. Enquanto você se concentrar em se submeter a Deus, automaticamente você já está resistindo ao diabo. O foco não é o diabo, o foco é Deus. Porque se o diabo está aqui e Deus está aqui, se eu foco nele, automaticamente eu já estou de costas para o diabo. Então o nosso chamado é conhecer ao Senhor. Mas quando nós estudamos a palavra e lemos a palavra, nós vemos que existe sim uma necessidade de nós conhecermos o nosso inimigo, sabermos como ele age, sabermos quais são as suas estratégias, para sabermos também como nos defender e não cair nas artimanhas do maligno. Amém, irmão? Você está comigo? Ou seja, não estou dizendo que batalha espiritual não existe. Também não estou dizendo que sou contra a batalha espiritual, porque batalha espiritual é real. Jesus disse em Marcos 16, versículo 17, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Simples assim. Esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, o apóstolo Paulo diz, as armas com as quais lutamos não são humanas. Coloca no versículo 5, por favor. Versículo 4. Isso. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, nós recebemos do Senhor ordens para quê? Para expulsar demônios e destruir fortalezas da mente. E isso faz parte da nossa responsabilidade como cristãos. Libertar os oprimidos do diabo. Expulsar demônios. Faz parte da nossa responsabilidade cristã. Levarmos o evangelho adiante. E quando nós levamos o evangelho, fortalezas serão confrontadas. Estruturas que o diabo montou na sua mente serão quebradas. Estruturas que o diabo montou na sua casa serão quebradas. Estruturas que o diabo montou antes mesmo de você entregar a vida para Jesus e você está carregando até hoje, precisam ser quebradas para você viver tudo aquilo que Deus tem para você. Nós não podemos viver como reféns espirituais do maligno. Não podemos ser filhos de Deus, mas ao mesmo tempo vivermos como reféns do diabo. E é o que acontece ainda. Filhos, mas que ainda estão sequestrados pelo maligno e vivem como reféns dele.
Na verdade, sem Cristo Jesus, o mundo inteiro acaba se tornando refém do maligno. Mas com Cristo Jesus, nós somos libertos desse cativeiro. Por isso que 1 João capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz: para isso o Filho de Deus se manifestou. 1 João 3, 8. Para destruir as obras do diabo. Parte B do texto. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio. Para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio. Para destruir as obras do diabo. Essa palavra destruir no original significa amarrar alguma coisa. Jesus veio para nos desamarrar do cativeiro do maligno. Jesus veio para nos libertar do cativeiro do maligno. Ele veio para tirar todas as amarras que o diabo tem tentado colocar na sua mente. Entenda uma coisa nessa tarde: se o diabo ainda está tentando te amarrar em alguma área da sua vida, ele está agindo ilegal, porque Jesus já destruiu as obras do diabo, já te libertou dessas amarras. Por isso não aceite nenhuma amarra do maligno contra a sua vida. Faz parte do ministério do Cristo destruir as obras do diabo, desamarrar aqueles que estão cativos, desamarrar aqueles que estão presos. Por quê? E conhecereis a verdade vos libertará. O que Deus tem para você é liberdade. O que Deus tem para nós é liberdade. E se tem alguma área na minha vida que está amarrado, isso significa que essa área ainda é refém do maligno. Mas em nome de Jesus vai ser liberto durante esse tempo de ensino da palavra. Porque essa é a maior campanha que nós podemos fazer. Não é a campanha dos 7 dias, não é a campanha do mergulho na água de Naamã. A melhor campanha que você pode fazer é a campanha de se concentrar em estudar a palavra de Deus. Porque é essa palavra que te liberta, é essa palavra que te alimenta, é essa palavra que te orienta, é essa palavra que te conduz ao propósito de Deus para a sua vida. Não é vale do sal, não é vale do açúcar, não é vale da farinha. Não. A gente tem que parar de ser movido por coisas físicas e começar a ser movido pelas realidades espirituais. Porque o reino de Deus é movido pela fé. E fé é justamente a firme convicção daquilo que você não vê. A gente tem que sair daquele nível de que Deus fala comigo. Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias. Deus, estou falando sério. Para de brincadeira. A gente tem que parar com isso. E ouvir o que o Senhor nos diz. Medite na minha palavra de dia e de noite. Medite na minha palavra de dia e de noite. Não deixe faltar na sua boca as palavras deste livro. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Atos capítulo 10, versículo 38, a palavra do Senhor diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Perceba, e curando todos os oprimidos pelo diabo. Sabe qual é a função do diabo? Oprimir, deprimir, te destruir. E a função de Jesus? Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Oh, meu Deus do céu, obrigado, Jesus. Entenda uma coisa, querido, libertar pessoas do poder de Satanás é uma preocupação primordial de Jesus.
Libertar pessoas do poder do maligno é uma preocupação primordial de Jesus. Por isso deve ser a nossa também. Precisamos aprender a reconhecer as obras do diabo. Precisamos aprender a reconhecer os ataques dele contra a nossa mente. Entenda uma coisa, a mente é a principal área que ele procura atacar. A sua mente é a principal área que o diabo procura atacar. Sabe aquelas batalhas espirituais que você tem lá, talvez na sua casa, às vezes de noite, que você sente aquela presença do maligno, você se levanta em nome de Jesus, canta, faz um culto, marcha e expulsa o diabo, e você fala, nossa, ai, essa noite eu passei a noite toda lutando contra o capeta. Essa daí é só ele vai lá para te encher o saco, porque a verdadeira batalha espiritual acontece aqui. A principal batalha espiritual acontece aqui. E infelizmente muitas pessoas não estão vivendo as realidades da vitória que Cristo já conquistou na cruz do Calvário. Entenda uma coisa, quando você está em Cristo, você não entra numa batalha para vencer. Pega essa daqui, crente, em nome de Jesus. Quando você está em Cristo, você não entra numa batalha para vencer. Você já entra a partir da vitória que Cristo te deu na cruz do Calvário. Você não está buscando vencer a batalha, Jesus já venceu a batalha. Você só precisa continuar confiando nele. Você perde a batalha quando você deixa de confiar em Cristo. Eu preciso aprender a reconhecer as obras do maligno, vencer os ataques dele contra a nossa mente. Por quê? Porque a mente é a principal área que ele procura atacar. E o objetivo dele é construir fortalezas de engano na sua mente. Ouça isso. O objetivo dele é construir fortalezas de engano em alguma área da nossa mente. Em alguma área da nossa mente. Por isso eu acredito na direção do Espírito Santo para esse tempo da nossa igreja. Porque Deus quer nos levar mais longe. Deus quer nos levar mais distante. Mas não adianta nada estar liberto na mão direita, estar liberto na perna direita, estar liberto na perna esquerda e ainda estar com o braço esquerdo preso. Por isso é um tempo de nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. É um tempo de fortalezas de engano serem quebradas na nossa mente, para que a verdade de Cristo, a verdade que nos liberta, tome conta de toda a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus é esse guia, é esse fundamento que nós precisamos nessa jornada que nós estamos trilhando. Uma coisa que é importante quando nós falamos de batalha espiritual é a palavra equilíbrio. Fala comigo, equilíbrio. A gente precisa entender que batalha espiritual envolve mais do que apenas lidar com o diabo. Fala comigo, batalha espiritual envolve mais do que apenas lidar com o diabo. Batalha espiritual também envolve assumirmos o controle da nossa mente e crucificarmos a nossa carne. Batalha espiritual é mais do que apenas lidar com o diabo. Batalha espiritual envolve o domínio da nossa mente e a crucificação da nossa carne. Os ataques do diabo contra a nossa vida não funcionariam se a nossa carne não cooperasse com isso. Deve ser por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3:5: assim, irmãos, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Romanos 6:2: de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Meu irmão, se nós estivéssemos realmente mortificando a nossa carne diariamente, como a Bíblia nos orienta a fazer, nós não aceitaríamos as sugestões demoníacas e não cederíamos às tentações da carne. Deixa eu falar mais uma vez para você anotar. Se nós estivéssemos mortificando a nossa carne diariamente, nos alimentando da palavra, tirando tempo com Deus de oração,
gerando tempo de adoração ao Senhor, investindo tempo no estudo da palavra, conhecendo mais do Senhor, se nós estivéssemos mortificando a palavra diariamente, como a Bíblia nos orienta, a gente não ia aceitar as sugestões do maligno, e nós não iríamos ceder às tentações da carne. Para quem está com fome, até mesmo um pão velho serve como alimento. Se você não está sendo bem alimentado pelo alimento de qualidade, qualquer porcaria vai te servir. Viver uma vida crucificada é parte fundamental da batalha espiritual. A gente não pode apenas focar só no que o diabo vai vir contra nós. Nós também precisamos crucificar a nossa carne. Está comigo aqui? Mais maior. Eu preciso olhar e entender quem é o meu inimigo e como ele age. Eu preciso também saber como eu devo agir para não cair nas ciladas do maligno. Mas como fundamento de tudo isso, eu preciso entender que a minha vitória sobre os ataques do maligno já foi conquistada para mim na cruz do Calvário em Cristo Jesus. E que quando eu falo de batalha espiritual, eu não estou falando de eu entrar no ringue para lutar cara a cara com o capeta. Quando eu falo de batalha espiritual, eu falo sobre o fundamento. Qual o fundamento? O fundamento do que Cristo já conquistou para mim na cruz do Calvário. Porque a verdadeira batalha espiritual contra o diabo já foi vencida na cruz, por Jesus Cristo. Fala mais uma vez, a verdadeira batalha espiritual já foi vencida na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E hoje, esse mesmo Cristo vitorioso habita dentro de nós, através do Espírito Santo. Por isso que 1 João capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: filhinhos, vocês são de Deus, e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Diga comigo, aquele que está em mim, não, só quem está vivo, aquele que está em mim, é maior do que aquele que está no mundo. Jesus já alcançou a vitória sobre o diabo. A vitória sobre o maligno já foi conquistada. Por isso que a Bíblia diz em Colossenses 2,15: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Deixa eu falar com você um pouquinho sobre esse texto. Essa expressão despojado significa o ato de retirar as vestes de alguém a ponto de deixá-lo totalmente nu. Jesus despojou o inimigo. Jesus foi lá, tirou todas as armas do inimigo, tirou todos os tesouros que ele poderia ter, tirou todas as roupas que ele tinha, deixou ele nu, sem ele ter chance de reação. Ele despojou. O diabo não tem nenhuma arma mais. Ele não tem nenhum canivete nas mãos dele. Jesus o despojou. Jesus tirou tudo. Ele não tem nem chance de reagir. Por isso que você precisa saber disso. Porque o diabo não entra, oh meu Deus do céu, o diabo não entra no volante do seu carro e joga ele contra um poste. Porque ele não tem capacidade de fazer isso contra você. Jesus despojou ele. Mas sabe o que ele faz? Ele fala no seu ouvido: joga esse carro no poste e acaba com a sua vida. O diabo não pega você e coloca dentro de um motel. Não. Sabe o que ele faz? Cara, essa mulher aí te dá muito mais atenção do que a sua. Jesus o despojou. Ele não tem armas contra você. Ele não tem um canivete contra você. Mas ele vai te conduzir para que você mesmo seja a sua própria destruição.
Jesus o despojou. Eu estou mostrando para você aqui, olha aqui, ele não tem arma nenhuma contra você. Outra expressão que está nesse texto, Jesus fez dele um espetáculo público. Quando Jesus ressuscitou na cruz, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus fez do maligno um espetáculo público. O maior show do universo aconteceu. Jesus esfregou a vitória dele sobre o diabo no mundo espiritual inteiro. Ele fez dele um espetáculo público. A versão Almeida, revista e atualizada diz: publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A palavra expor significa, traz a ideia de exibir ou apresentar alguma coisa. Não sei se você já assistiu aqueles filmes de época, que remontam lá, aqueles tempos de Alexandre o Grande, Troia. Quando um rei vencia uma batalha, o que ele fazia? Ele pegava todos os inimigos e entrava na cidade triunfante, a cidade toda fazendo festa, e os inimigos assim, presos, derrotados, humilhados, sem chance nenhuma de reação. Foi isso que Jesus fez com o diabo. Ele expôs publicamente ao desprezo, porque nesse momento o rei era celebrado, mas era o pior momento para o inimigo. Alguns homens daquela época, quando perdiam a batalha, preferiam a morte do que serem humilhados desse jeito. Jesus expôs ele à humilhação. Jesus esmagou a cabeça do diabo. Jesus triunfou sobre eles. O mundo espiritual inteiro viu essa derrota do maligno. Nós também precisamos começar a olhar para ele como um derrotado, como alguém que não tem direito de tocar na nossa vida, como alguém que não tem direito de tocar na nossa família, como alguém que não tem direito de tocar no nosso emprego, como alguém que não tem dinheiro, meu Deus, alguém tem que estar ouvindo isso daqui, como alguém que não tem dinheiro de interferir na nossa vida, porque ele foi despojado, ele não tem arma nenhuma, e agora ele vai querer que eu me destrua como ele já foi destruído? Não. O tempo da ignorância acabou. O tempo da ignorância acabou. Jesus o expôs publicamente para todo mundo ver. Não foi uma vitória silenciosa não, Jesus o expôs publicamente, o universo inteiro viu Jesus expondo a derrota do maligno. Jesus o envergonhou para o universo inteiro, para as galáxias inteiras. Jesus esmagou a cabeça dele, Jesus o despojou, Jesus o desarmou, Jesus tirou tudo que ele tinha. Por isso que ele quer roubar a sua vida, ele quer roubar as suas coisas, ele quer roubar o seu casamento, ele quer roubar tudo que você tem, porque ele não tem mais nada. Jesus fez um show maior do que o Rock in Rio. O expôs publicamente e triunfou sobre ele. O diabo foi totalmente saqueado, foi despido, sua nudez foi exposta, e a sua cabeça foi esmagada. Ele não tem chance nenhuma de revidar e nem de se levantar. Entenda uma coisa, querido. Se nosso entendimento da batalha espiritual não começar com esse fundamento de que Cristo já despojou o maligno, nós vamos entrar num território de ensino e experiências que não são saudáveis do ponto de vista bíblico. Esse é o fundamento. Tudo começa com a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que Oséias 4:6 diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ouça bem, a destruição não veio por falta da presença de Deus, veio por falta de conhecimento. A destruição não veio por falta de oração, mas por falta de conhecimento. A destruição não veio por falta de jejum, mas por falta de conhecimento. Porque oração e jejum, sem conhecimento da palavra, acaba virando mandinga gospel, macumba gospel. Vou fazer isso daqui para Deus me abençoar, então você não entendeu que você já é abençoado em Cristo.
O que você faz é para mortificar a sua carne, não para você ser abençoado. O que você faz é para crucificar a sua carne. Meu tempo de oração, meu tempo de jejum, olha, vou ficar aqui 3 dias sem comer. É para mortificar a minha carne, porque se eu mortifico a minha carne, eu aumento o alcance do meu radar espiritual, e eu começo a ouvir mais a Deus. Não foi por falta de presença, foi por falta de conhecimento. E a palavra conhecimento significa percepção, discernimento, compreensão, sabedoria, habilidade. Foi por falta de percepção que o povo de Deus foi destruído. Foi por falta de discernimento que o povo de Deus foi destruído. Foi por falta de não perceber, foi por falta de não saber diferenciar entre o que era de Deus e o que era do diabo. Foi por falta de não compreender o coração de Deus. Entenda uma coisa, nós somos chamados para conhecer e compreender o coração do Pai. Quando eu compreendo o coração do Pai, eu sei o que vem dele e o que não vem dele. Foi por falta de discernimento. É por falta de discernimento, é por falta de percepção, é por falta de compreensão, é por falta de discernimento que o povo de Deus é destruído. E como último texto, eu quero ler para você, te mostrar uma passagem que é uma das minhas passagens preferidas da Bíblia. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 13 ao 17. O rei da Síria estava montando um ataque contra o rei de Israel. Mas todas as vezes que ele vinha atacar Israel, o exército de Israel já estava esperando ele naquele lugar. Ele fazia uma estratégia para ir para a direita, o exército de Israel já estava lá esperando ele. Ele fazia uma estratégia para vir para a esquerda, o exército de Israel já estava lá esperando ele. E o rei disse: o que está acontecendo? A gente tem um espião em nosso meio que está contando para eles as nossas estratégias. E aí uma pessoa se levantou e disse: não, é porque eles têm um profeta lá, e Deus conta tudo para esse profeta. Deus está falando para o profeta tudo que os inimigos estão tramando contra vocês, contra o povo de Israel. E aí então o rei da Síria faz o seguinte: então, o que a gente vai fazer? Qual é a solução? Matar o profeta. Deus não fala mais e a gente consegue êxito. Eles não vão ouvir mais a voz de Deus. E aí ele marcou então um ataque contra Eliseu. Ele diz o seguinte: ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O estagiário de Eliseu, o servo do homem de Deus, levantou-se bem cedo para fazer o café, foi na padaria, comprou 4 pães de sal, comprou 3 de doce, comprou um sonho, comprou um iogurte e também comprou um pó de café que estava precisando. Levantou bem cedo de manhã. Pastor, sobre tudo isso eu vi. Bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Ele falou: pronto, a gente vai morrer. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Elias olha para ele e diz: filho, oa, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aí eu fico imaginando o estagiário de Eliseu fazendo assim: mestre, eu acho que você não entendeu. São 2 contra milhares. São 2 contra milhões. E aí sabe o que Eliseu fez? Eliseu orou ao Senhor. Versículo 17. Versículo 17. 1 e 7. Isso.
E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Peraí, mas ele não estava vendo um monte de inimigo em volta da cidade? Sim, mas ele ainda estava cego espiritualmente. Abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Abre os olhos dele para que ele veja. Deixa no versículo 17, por favor. Abre os olhos dele para que ele veja. Eu estou aqui nessa noite como um Eliseu na sua vida e oro para que o Senhor abra os seus olhos, para que você veja que mais são os que estão com você do que o que está no mundo. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. Mais são os que estão ao seu lado do que aquilo que o inimigo vem contra você. Maior. Mais são os que estão com você. Maior é o que está em você. Maior. A minha função aqui hoje é ser um Eliseu para você. Eu quero abrir os seus olhos nessa série, para que através da palavra de Deus você perceba o inimigo que está à sua frente tentando te destruir. Mas além disso, eu quero abrir os seus olhos para que você veja que muito mais numerosos e mais fortes são os que estão com você. Se coloca de pé no seu lugar. Mais maior. Mais maior. Mais são os que estão com você. Maior é o que está em você. Maior. Mais são os que estão com você. Maior é o que está em você. Maior. Mais é os que estão com você. Maior é o que está em você. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, eu te louvo nessa noite pelas direções que vêm do Teu Espírito para a nossa igreja. Obrigado por esse tempo que começamos hoje. Um tempo, ó Pai, onde os olhos espirituais dos Teus filhos serão abertos. Um tempo, ó Pai, que os olhos espirituais dos Teus filhos serão abertos, ó Pai. Um tempo, ó Deus, que como igreja aprenderemos a andar pelas visões do Espírito e não pelas visões da carne. Um tempo, ó Pai, de discernimento, um tempo, ó Pai, de aperfeiçoamento da nossa percepção espiritual. Um tempo, ó Deus, de avançarmos e conquistarmos tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Um tempo, ó Pai, em que não seguiremos mais a voz do maligno. Um tempo, ó Deus, onde não seguiremos mais os conselhos do maligno, mas andaremos, ó Pai, guiados pelo conselho da Sua palavra. Eu declaro, Pai, que um novo tempo na vida dos meus irmãos começa hoje com essa nova série, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que áreas que ainda estão amarradas pelo maligno serão desamarradas pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que a partir desse momento nada será como antes. Tudo será diferente. Tudo será melhor. Porque temos um encontro com o Senhor Espírito Santo e estamos nos alimentando da Tua palavra. Em Teu nome eu oro, Jesus. Todos digam. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
entregar a sua vida ao Senhor Jesus, confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua história, eu gostaria que você perguntasse para alguém que está à sua direita, alguém que está à sua esquerda: você deseja ir lá na frente entregar a sua vida para Jesus? Eu vou com você. Pode fazer essa pergunta agora, igreja. Olhe para o lado, olhe para a direita, olhe para a esquerda. Pergunte: você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu vou com você. Esse é o dia, essa é a hora, esse é o momento de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, de confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Nós sempre fazemos o apelo, sempre abrimos a oportunidade para que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Há alguém entre nós? Levante uma de suas mãos se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Não? Não há ninguém? Então nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que aconteceu aqui, por toda essa palavra que nós recebemos. Nós estamos aprendendo a permanecer na vitória que Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário. E toda a nossa semana precisa ser vivida nessa palavra. Feche seus olhos, vamos dar graças a Deus. Dentro de alguns instantes nós começaremos mais um culto de salvação, de louvor, de adoração, de libertação, de poder, de glória, de avivamento. E que você e a sua família vivam a melhor semana da história da sua vida, em amor, em obediência aos direcionamentos de Cristo. Feche seus olhos. Pai, obrigado por tudo que aconteceu aqui, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus já nos libertou do cativeiro. Quando nós cremos no Seu nome, quando nós confessamos o Seu nome, nós saímos do cativeiro do diabo, do pecado, das trevas. Nós saímos do domínio do diabo e passamos a ser Teus filhos amados. Obrigado, Senhor, pelo Teu povo, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada aqui. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que serve a Tua igreja, Pai, com o entendimento do reino, com o entendimento do mundo espiritual. Se porventura há pessoas aqui, Senhor, acorrentadas pelo diabo, acorrentadas no pecado, nós declaramos a libertação em nome do Senhor Jesus. Seja na mente, seja no corpo, em qual área for, nós declaramos a libertação, a liberdade, em nome de Jesus. Satanás, espíritos opressores, caiam por terra nessa hora, em nome de Jesus. E nós declaramos o povo de Deus livre, liberto, cada vida liberta do cativeiro, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós abençoamos cada família que esteve aqui para cultuar ao Senhor, para Te servir, cada visitante que esteve aqui, Pai, para prestar um culto de adoração ao Senhor, Pai. Que eles vivam a melhor semana da história da vida deles. Nós agradecemos ao Senhor, que cada família receba a cobertura do Teu sangue, a proteção do Senhor no caminho de volta para casa e por toda a semana que eles viverão, Pai. Eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja que crê diz: estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo seja com toda a igreja que ama e aguarda a breve volta do Senhor Jesus. E todos digam: vai na paz do Senhor. 30 minutos de intervalo. Se você deseja, participe conosco do culto das 19h30. Obrigada por ter vindo, visitante. Você que está em casa, obrigado por ter estado conosco até esse momento. Deus te guarde, Deus te abençoe. Ouço